Hoje é dia de vídeo temático por aqui e o mais especial de tudo é que foi escolhido por vocês. Então, hoje vamos falar sobre o tema que vocês mais quiseram ver por aqui, que são livros 5 estrelas. Olá pessoal, aqui quem fala é a Hannah e você está no Hannah e seus livros. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Esses vídeos mais temáticos eu tenho o hábito de sempre colocar para vocês escolherem. Então sempre vai ter uma enquete ou aqui na aba da comunidade ou lá nas minhas redes sociais, seja no Threads ou então no Instagram, naquela caixinha de perguntas que eu coloco nos stories. Então fica de olho em tudo que eu publico nas redes para você ficar sabendo quando tiver mais dessas votações por aqui e quem sabe um tema que você queira seja falado por aqui também. Aliás, uma coisa muito curiosa é que o tema desse vídeo aqui de livro 5 estrelas, na verdade, ele nem foi o vencedor. Ele foi um dos mais votados, mas ele ainda ficou empatado. Como eu gostei muito dos temas que vocês escolheram, então eu resolvi fazer os dois. Tá vendo só como eu sou boazinha? Então esse aqui é o primeiro e o outro, que ficou no empate, vai ser o tema do próximo vídeo temático aqui do canal. E aquele recadinho básico, não deixe de se inscrever, deixar o like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante, ele passa a entregar para mais pessoas, principalmente porque esse canal aqui está no comecinho, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Além disso, todos os livros que forem citados aqui nesse vídeo, eles terão um link na descrição aqui desse vídeo. Então, se vocês forem comprar algum deles, seja na Amazon ou no Mercado Livre, não deixe de usar o meu link, tá? Porque ele pode não afetar em nada o valor da compra de vocês lá no final, mas para mim vai ser muito importante enquanto criadora de conteúdo, porque eu ganho uma comissão e assim eu consigo deixar o projeto de pé, beleza? Agora vamos, enfim, falar dos livros 5 estrelas, porque eu tô aqui enrolando e acho que vocês devem estar bem curiosos para saber. Primeiro de tudo, o que me faz dar 5 estrelas para um livro? Na verdade, as minhas notas são puramente emocionais, tá? Então, dependendo de um período que eu tiver da minha vida, se esse livro me marcar de uma forma que seja muito relevante, com uma boa narrativa que me mantém imersa o tempo todo, que me faz esquecer do mundo enquanto eu estiver lendo aquele livro, que tenha personagens que sejam marcantes, que sejam relevantes, que sejam memoráveis e que tenham um final decente. Normalmente, esses livros são os que têm grande chance de me fazer dar 5 estrelas para ele. E vai ser um livro que eu vou sempre lembrar dele. Eu posso não lembrar, talvez, de tudo nos mínimos detalhes, mas boa parte dele eu vou me lembrar e vou sempre recomendar ele porque foi um dos meus livros favoritos. Então aqui nessa lista vão estar exatamente os livros pelos quais eu dei 5 estrelas porque de alguma forma eles me marcaram. Mas antes de falar da minha lista oficial, eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui de um livro 5 estrelas que alugou um triplex na minha cabeça. E apesar de algumas pessoas não gostarem, para mim ele ainda foi um livro que foi 5 estrelas. E até hoje acho que não teve nenhum outro que superou ele, que foi Recursão. Se não muito me engano, eu já falei dele em algum outro vídeo por aqui. E ainda é um livro que eu recomendo demais. Esse autor, eu nunca tinha lido nada dele, mas foi meu primeiro contato e eu comecei com o pé direito. Em Recursão, a gente tem uma história maravilhosa, muito bem amarrada, muito bem estruturada, e ele tem uma mistura que eu achei muito interessante, que é de suspense com ficção científica, que pelo que eu percebi depois é a identidade desse autor, sempre colocar itens desse tipo nos livros dele. E aqui ele amarrou de uma forma tão impressionante que eu, sinceramente, me vi imersa nessa leitura. E até hoje, quando eu pego nesse livro, eu abro o livro, começo a folhear e eu me vejo imersa de novo nesse universo que o autor criou. Porque eu ainda não sei dizer qual foi a magia que ele colocou ali e a única coisa que eu sei é que eu tenho muita dificuldade para voltar para minha realidade depois. Eu li esse livro tão rápido, mas tão rápido que quando eu terminei eu fiquei de ressaca porque eu estava sentindo falta dele e eu demorei muito, muito, muito para poder voltar ao meu ritmo de leitura habitual. Então, se você gosta de livros que tenham essa vibe que é meio filme, meio série de ficção científica, mas com muito mistério no meio, eu recomendo muito que você leia Recursão. Esse foi
foi um livro que entrou pro meu hall dos favoritos da vida e eu não poderia deixar de fazer menção honrosa dele aqui nesse vídeo também. E vamos começar finalmente a falar dos livros 5 estrelas que eu escolhi para essa lista. E um deles é Objetos Cortantes. Esse livro, ele já não é mais tão falado atualmente, né? Já tem vários outros depois que vieram e que tomaram o posto dele, mas na época foi um hype grande, principalmente porque essa autora já estava famosa depois de Garota Exemplar. Mas o que talvez quase ninguém saiba é que Objetos Cortantes, na verdade, foi o romance de estreia da autora. Então, se você já leu ou se você já viu o filme de Garota Exemplar e achou que ele era muito sombrio, muito pesado, acho que seu estômago talvez não esteja tão preparado para o que você vai encontrar em Objetos Cortantes. Essa autora me conquistou porque foi por ela que eu entrei no subgênero do thriller psicológico e depois eu comecei a devorar todos os outros livros dela. Só que de todos os que eu já li, Objetos Cortantes foi o que mais me marcou, exatamente porque parece que ela caprichou bastante para poder começar. Um livro muito sombrio, é um livro muito denso e eu tive pesadelo com eles acho que por umas 2 semanas depois que eu terminei. E em Objetos Cortantes a gente conhece a narrativa pelo ponto de vista de Camille, que é uma repórter investigativa, mas que também tem alguns dilemas com a sua mente e por conta disso ela meio que vai passar umas férias no hospital psiquiátrico. Quando ela retorna, o seu chefe acha que é de bom tom que ela volte para sua cidade natal, porque não só ela precisava visitar a família dela para ficar no aconchego do lar, como também seria a oportunidade para ela voltar ao trabalho, já que a cidade natal dela é onde está acontecendo os maiores furos de notícia do momento, que é casos envolvendo jovens em que umas estão desaparecendo, outras estão desvivendo, e você não sabe quem é o culpado, quem é responsável, porque não foi encontrado ainda. Então a Camille iria para lá, para a cidade natal dela, para poder cobrir essa matéria e também aproveitar para descansar um pouco a cabeça dela e ficar um pouco mais relaxada. Só que talvez isso não seja uma coisa muito boa, porque quando a gente vê as coisas pelo ponto de vista da Camille, voltando para a cidade dela, a gente entende um pouco do porquê que ela quer se manter tão longe assim da família. A narrativa é muito sombria, os personagens também vão nesse mesmo caminho, todo mundo parece ter muitos segredos, a começar pela própria Camille, que a gente vai conhecendo e já vai aprendendo que não pode confiar nela 100%, nem nela e nem em mais ninguém nessa cidade. Então, a gente vai criando as nossas teorias e torcendo para que tudo seja resolvido para a gente entender o que realmente está acontecendo e qual é a real verdade do que aconteceu ali. Será que as pessoas desaparecidas vão voltar para casa? Será que os corpos vão ser encontrados? A gente não sabe e fica nesse dilema. Além disso, essa tensão também ela aumenta por conta de alguns temas que são até bem sérios que a autora colocou e ela colocou de uma forma que se encaixou muito bem com a narrativa, mas que depois eu fui procurar de fato na literatura mesmo científica para ver se tinha alguma comprovação ali e de fato ela usou algumas coisas que hoje são conhecidas em alguns personagens, que não convém eu falar aqui porque senão eu vou soltar spoiler, mas foram temas que eles foram muito interessantes da forma como ela colocou lá nos livros e que eu terminei ainda aprendendo um monte de coisa. Tá vendo? Para quem ainda fala que literatura de ficção não ensina nada, não agrega nada, pois é, eu aprendi um monte de jargão técnico, eu aprendi um monte de termos psicológicos que até então eu nunca tinha ouvido falar e eu aprendi com ela e hoje eu aprendi também a identificar algumas coisas com pessoas do meu redor. Eu aprendi também a identificar algumas dessas peculiaridades graças ao que eu aprendi nesses livros de thriller e da Gillian Flynn principalmente. Então é um bom livro, uma boa leitura que me impressionou bastante e que tem um desfecho que até hoje eu me lembro e fico com medo olhando em volta para saber se eu estou realmente segura, porque foi uma narrativa muito imersiva e que me impactou bastante. E eu dei 5 estrelas de olho fechado. E eu não poderia deixar de falar de Morte do Nilo, que foi o primeiro contato que eu tive com as obras da autora e que é um dos meus favoritos dela até hoje. Acho que nenhum outro conseguiu desbancar, a não ser Assassinato no Expresso Oriente, que ainda tá lá para a par. Mas Morte no Nilo foi um que eu gostei muito. E eu encontrei o detetive Poirot no
seu auge, colocando a sua massa cinzenta para funcionar. E obviamente que eu fiquei encantada e eu dei 5 estrelas de olho fechado. E em Morte no Nilo a gente conhece a história de Linnea Ridley, que é uma socialite jovem, super rica, super famosa e tal. E o que ela tem na mão é super mimada, desde criança, primeiro pelos seus pais e agora pelo seu marido, tudo que ela quer, ela tem e tal. E ela tá numa viagem que ela idealizou muito, que era passar a sua lua de mel num navio, né, navegando pelo Nilo, vendo as belezas do Egito e tal. Só que no meio dessa viagem, ela é encontrada morta. E aí, quem teria sido responsável por isso? Será que ela tinha alguns inimigos que de fato queriam tanto dar cabo da vida dela assim? Será que não passa de um acidente? O que realmente teria acontecido? E no meio dessa confusão vem Hercule Poirot, que é um dos passageiros do navio, curiosamente ou não, mas ele acaba assumindo o caso e começa a investigar. Afinal de contas, ele tem uma massa cinzenta muito poderosa, então ele quer descobrir quem foi o culpado e, obviamente, que ele consegue. E no meio disso tudo, eu fui tentando criar as minhas teorias para saber quem teria sido ou não, já sabendo que a autora tinha esse dom de fazer o leitor de trouxa, e aqui eu descobri o porquê que ela consegue fazer o leitor de trouxa. Realmente, ela tem o dom para isso. E esse foi um livro que eu dei 5 estrelas também de olhos fechados. Eu vi também que saiu o filme, né? Só que o filme agora tá no Disney+, como eu não tenho assinatura, né, do streaming, então eu não consegui assistir. Mas se você tiver a chance também, você leia o livro e você também assiste o filme, até para você poder comparar as duas mídias e ver muita diferença. Mas o que eu posso falar é que o livro é muito bom, eu gostei bastante e recomendo de olhos fechados. Continuando essa lista, Charlie Lee me surpreendeu bastante com Nunca Saia Sozinho. Esse livro eu não esperava nada dele. Mas eu acabei dando 5 estrelas porque eu não esperava aquela reviravolta. Aliás, eu não esperava nada, né? Então eu fui muito surpresa. Enfim, aqui a gente conhece uma escola de elite muitíssimo cara e que é conhecida por educar apenas meninos. Eles ficam no sistema de internato e enquanto eles não estão assistindo aula, obviamente que eles estão aprontando por aí. E uma das lendas que circula pelos corredores é a tal do Homem do Espelho. E aí esses meninos ficam procurando esse bendito desse Homem do Espelho, tem aqueles rituais para poder fazer, enfim, é igual aquela história da loura do banheiro. Só que aí, quando eles conseguem, né, fazer uma dessas brincadeiras com uma espécie de trote e tal, uma pessoa acaba morrendo. E o grupo de meninos acaba ficando muito abalado, e isso afeta muito a escola e tal. Só que depois o tempo passa, a vida segue, as provas vêm e tal, a formatura chegando. Só que uns tempos depois, essas pessoas que estavam envolvidas na noite que essa outra pessoa morreu, começam a tirar suas próprias vidas. Então, o que teria levado eles a passar por tudo isso? Será que ainda é feito do tal do Homem do Espelho? Será que tem alguma coisa a mais nisso? É um mistério muito grande e o pessoal da escola já não está mais conseguindo abafar nada. Então acaba que a polícia se mete e a gente tem mais uma vez a presença da Rory, que é uma detetive que acabou se tornando frequente nos livros do Dom Nia e que vem se mostrando cada vez mais eficaz em desenvolvimento, né, por parte do autor, que ele está amadurecendo cada vez mais a personagem. E aqui eu vi essa personagem no auge que muito me conquistou. É uma narrativa que ela me surpreendeu em diversos aspectos, não só pela questão sombria mesmo da escola, porque tem toda essa coisa da lenda urbana e tal, mas também da própria detetive, que é a Rory, que como eu já falei, né, que ela veio no auge, tá bem desenvolvida e tal, porque o começo dela não foi lá essas coisas. E aqui, como ele meio que tirou a personagem da redoma, ela conseguiu de fato fazer uma bela de uma investigação que vai te fazer de trouxa no final, vai te deixar com o queixo caído e você realmente vai ter que voltar alguns capítulos para poder entender talvez alguma coisa ali que você tenha perdido, porque é realmente um livro que te surpreende em diversos aspectos e eu não consegui não dar 5 estrelas para ele. Ele me manteve imersa, ele teve um final impactante, personagens bem desenvolvidos, enfim, todo aquele conjunto completo, e eu gostei bastante e recomendo. Outro livro que eu acho que merecia mais hype, mas eu não vejo quase ninguém mais falando sobre ele, é A Mulher Entre Nós. Aqui a gente conhece a história de Vanessa, que é uma mulher que tá passando por maus bocados. A coitada tá realmente sem eira nem beira. Ela não tem mais marido, que se divorciou há pouco
tempo. Tá sem casa, tá sem poder pagar o aluguel da outra casa lá que ela tá tentando morar, tá quase sendo despejada, tá sem emprego, tudo dela tá dando errado. E ainda por cima tem uma mãe que fica o tempo todo falando que ela não devia ter se separado do cara. Pra completar, o cara vai se casar com uma menina que é bem mais jovem do que ela, com o corpinho todo pra cima, toda bonita, toda poderosa, toda vistosa. E a Vanessa começa a ficar incomodada com aquilo, porque enquanto ela era casada com o Richard, ela tinha uma vida maravilhosa, uma vida incrível, era um casamento perfeito. O que foi que deu errado ali? Por que que ela teve que se separar dele? Por que que essa Nelly vai entrar agora? Quem é ela na fila do pão? Então a Vanessa começa a perseguir a Nelly para poder saber, né, o que, que ela tem que eu não tenho, qual que é o borogodó ali. E aí, nessa de Stalker, a Nelly começa a perceber, está sendo perseguida, a Vanessa não quer disfarçar que está perseguindo, só que nessa de uma perseguindo a outra, a gente começa a entender o que é o beijo do rolê. Será que o Richard é um bom marido mesmo? O que que ele tem que tá todo mundo correndo atrás dele, parece que ele tem um mel? Será que tem algum segredo aí? Será que não tem? Eu, sinceramente, fiquei tão imersa nessa leitura, porque eu não tava acreditando nas atitudes da Nelly, não, da Vanessa. Eu tava tão absorta nisso, né? Porque eu não tava acreditando nisso. Eu tava quase entrando no livro e mandando pra ela um CD da Marília Mendonça, dizendo: minha filha, supera, porque, né, bola pra frente. Mas o plot desse livro foi tão absurdo, foi tão incrível que explodiu a minha cabeça. E eu até hoje, quando eu olho para esse livro, eu penso, cara, esse livro ele merecia ter virado um filme, porque ele ia estourar a bilheteria, né? Porque ele é muito genial, e eu recomendo a leitura e recomendo que você leia. Se você encontrar ele ainda vendendo nas lojas ou no sebo, que seja, lê esse livro, dá uma chance para ele, porque ele é fantástico. Para fechar essa lista, eu queria falar de um livro que, na verdade, nunca ouvi ninguém falar dele, mas se você encontrar, leia. Leia porque você vai se surpreender. Eu estou falando de Moriarty. Sabe Moriarty, o vilão do Sherlock Holmes? Pois é ele mesmo que eu estou falando. Esse livro eu encontrei muito por acaso, que foi num dos meus achadinhos mesmo, enquanto eu estava fuxicando o catálogo do Kindle Unlimited. E eu fiquei curiosa com esse livro porque eu fui convencida pela capa. Né? Quando eu vi o nome do Moriarty ali, eu pensei, será que é o do Sherlock Holmes mesmo? E aí, quando eu fui olhar a sinopse, eu vi que de fato era. E eu queria saber qual que era, né, do autor, porque não é do Conan Doyle, né? Então, qualquer pessoa que vai mexer num personagem que já é muito icônico, né, a gente começa a ficar de anteninha ligada. Mas mesmo assim eu fui ler para saber. Só que uma grande surpresa aqui foi que o autor de Moriarty se aproveitou foi de um evento histórico, né, uma fofoca literária, para poder fazer o livro dele. O que acontece é o seguinte, na história original, né, do Conan Doyle, ele criou o Sherlock Holmes, só que em algum momento ele já estava meio cansado de escrever e ele resolveu que ele queria matar o Sherlock Holmes. Tipo, não vou mais escrever, então eu vou matar ele. Ele vai morrer com categoria, né? Vai ter uma cena espetacular aqui, mas eu não vou mais escrever mais. Vai ser o final. Só que o público meio que pressionou tanto ele que ele voltou. Tanto que o Sherlock Holmes morre e depois ele tem o retorno do Sherlock Holmes. E nesse tempo aqui de hiato em que o público estava pressionando, ficou aquele mistério, tipo, será que o Sherlock morreu mesmo? Será que ele não morreu e tal? E é nesse meio, nessa meiuca aqui, que o autor de Moriarty escreve a história dele. E foi aí que eu achei genial e resolvi ler. Então, o que eu vou falar aqui não é tanto um spoiler assim, porque quem já leu os livros ou quem já viu os filmes e tal, vai saber do que eu tô falando aqui. Então, durante essa disputa, né, de quando o Moriarty entra em cena e que o Sherlock Holmes está tentando impedir ele, é porque o Moriarty, ele tem um plano, né, de dominar o mundo, né? Aquele vilão mesmo, classicão. E o Sherlock Holmes está querendo impedir e tal, e é por isso que os dois morrem no processo, né? Um tentando fazer o plano dar certo e o outro tentando impedir que o plano seja de fato concretizado. Só que acontece o seguinte, quando os dois são dados como mortos, o plano dele ficou. Ou as outras pessoas que estavam trabalhando para o Moriarty não sabiam, ou até sabiam, né? Fica aquele eterno mistério, que o Moriarty desviveu, né? Ninguém sabe. Então, eles continuaram com o plano.
E aí, não tem mais Sherlock Holmes, não tem mais Moriarty, a gente vai fazer o quê? Vamos continuar deixando o circo pegando fogo, vamos ver o que vai acontecer. E aí o plano dele continua em ação e alguém vai ter que impedir, né? Porque o que vai acontecer depois? Até porque, primeiro, se o Moriarty já não tá mais vivo, quem é que vai dominar o mundo no lugar dele, né? Então, fica nessa. E aí a polícia, né, Scotland Yard, não sabe muito o que fazer, só que acaba recebendo ajuda de um detetive americano, que é o Frederick Chase, que descobre, ele já meio que tá no encalço do Moriarty, porque ele é conhecido mundialmente, né, não só por conta da sua genialidade do mal, mas também porque ele é um professor universitário, tá sempre rodando o mundo, né, dando palestras e tal, então todo mundo sabia quem era ele. E esse Frederick estava já desconfiado, né, de que ele teria realmente algum envolvimento com esse plano maquiavélico. Ele resolve completar o trabalho do Sherlock Holmes. Obviamente que ele vai ter o jeito dele, a personalidade dele ali, não é uma tentativa de imitar o Sherlock Holmes, ele tem o jeito americano dele de ser, né? Mas ele tenta completar a missão de Sherlock. E ele consegue fazer isso com uma cara muito de filme mesmo, de ação, com muito mais ação, inclusive, muito mais mistério, e que realmente deixou uma cara de filme de sessão da tarde. É aquele livro que muito me surpreendeu e que também me admira quase ninguém. Aliás, quase ninguém não, ninguém fala dele. Eu tenho a sensação de que só eu li esse livro. Mas se por acaso você estiver vendo esse vídeo, por favor, procure este livro. Seja no sebo, eu acho que ele ainda está no Kindle Unlimited. Se ele tiver, eu vou deixar o aviso aqui na descrição desse vídeo. Mas leia, dê uma chance para ele, porque se você gosta de Sherlock Holmes, acho que você vai gostar de Moriarty também. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Como deu para ver, nenhum desses livros são muito falados atualmente, né? Alguns, inclusive, eu acho que só eu que li, mas vale a pena conhecer, vale a pena você procurar, seja no sebo, seja na internet, para ver se ainda tem dele, né, disponível. Se tiver, leia, dê uma chance para esses livros, porque eles são maravilhosos. E eu dei 5 estrelas, então tem o seu Hannah de qualidade. Então, dê uma chance para eles. E se você também tiver algum outro livro que seja 5 estrelas e que você acha que vale a pena eu conhecer, deixa aqui nos comentários também para a gente trocar figurinhas. Quem sabe eu até consiga outras leituras por aqui. E antes de você ir, dá uma olhada aqui depois na tela final, porque pode ter outros vídeos com outras indicações de livros para você conhecer também. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!